Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar mais uma das nossas aulas. Diferente do que eu tinha dito na aula passada, a gente tinha programado para hoje uma aula sobre, que seria uma espécie de oficina, uma aula mais prática sobre extração, mas a gente vai deixar essa aula para a semana que vem, porque a gente teve um problema técnico com a aula, então vai precisar refazer alguns pontos, e então a gente está antecipando uma aula também da Renata, que vai falar sobre cânhamo e outros usos da cannabis, como uso industrial, uso na área de cosmética e na área de culinária. Então, eu espero que vocês gostem da aula, a gente repõe essa aula na próxima semana, e não esquecem que a gente está chegando na reta final, então dá aquela corrida para responder as presenças, e tem uma ótima aula, então um ótimo final de semana, a gente se vê na próxima terça-feira. Olá, um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um curso da Unifesp, junto com a Move Recan. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica. Tive a honra de estar com o Padre Ticão, então, desde a época da igreja de Hermelino Matarazzo. Então, iniciamos essas aulas ali no porão da igreja, algumas aulas para a comunidade, dali formamos um curso mesmo, presencial. Então, para poder capacitar o pessoal ali da comunidade, esse curso foi crescendo, entrou a pandemia e criamos esse curso, então, aqui online, que hoje aí é coordenado pela Gabi e pela Eliana. Então, queria inclusive agradecê-las por manterem esse curso. Então, curso com certificação da Unifesp, que vocês já devem ter aprendido aí muito, né? Que agora vocês já estão chegando aqui no finalzinho do curso. Então, uma honra poder estar aqui novamente com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela para falarmos aí um pouquinho a respeito do tema. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia, em cosmetologia, em gestão e indústria farmacêutica, em farmácia clínica aplicada à prescrição magistral, em cannabis medicinal e especialização em ciências psicodélicas. Sou também membro da diretoria do Instituto Jurema, que é o Instituto de Pesquisa e Ensino das Terapias Ancestrais, onde nós fazemos um elo entre ciência e espiritualidade. Então, nós levamos um pouquinho de ciência para quem é ligado à espiritualidade, e de espiritualidade para quem é ligado à ciência. Então, acreditamos na cura, né, no bem-estar do corpo, mente e espírito. Então, convido aí a todos que não conhecem, conhecer um pouquinho do Instituto Jurema, o qual nós temos a honra de ter como patrono o professor Dr. Elisaldo Carlini, que é o pai da cannabis no Brasil. Então, se vocês ainda não viram aí no curso, acredito que já, né? Mas ele, na década de 80, ele comprova a eficácia do canabidiol no controle da crise de epilepsia. Então, isso é um estudo brasileiro e já temos essa comprovação, porque a utilização já é bem mais antiga, né? Não vou entrar nisso porque não é meu tema de hoje, né? Mas ele, então, desde a década de 80, então, o professor Dr. Elisaldo Carlini é ele quem comprova a ação terapêutica do canabidiol no controle das crises de epilepsias. Poxa, já tem aí 45 anos e ainda tem gente que duvida, né? Então fica aí a dica para vocês conhecerem um pouquinho aí das obras desse grande professor, esse grande mestre, professor Dr. Elisaldo Carlini,
temos a honra de ter ele aí como patrono do Instituto Jurema. Sou também farmacêutica clínica, né? Então, eu tenho consultório farmacêutico, onde eu atendo, prescrevo, suplemento, auxilio os pacientes no ajuste da dose terapêutica, que esse é o grande segredo da terapia canabinoide, né? Prescrever, todo mundo prescreve, pode ser até igual para todo mundo de início. Mas o grande segredo da terapia canabinoide é esse ajuste da dose terapêutica. Então, se você está com dificuldade ou se você precisa de uma mentoria, um profissional da saúde, também presto mentoria para médicos, dentistas, veterinários, todos os profissionais da saúde aí que queiram entender um pouquinho mais sobre a terapia canabinoide e esse ajuste da dose terapêutica, interação medicamentosa, desmame de medicamento. Presto também consultoria para associações, pacientes, farmácia de manipulação, indústria farmacêutica, que querem também, né, se capacitar mais, melhorar um pouquinho aí mais suas ações. E também como perita judicial e assistente técnica, então fazendo laudo técnico farmacêutico, então para quem vai dar entrada no pedido de habeas corpus, para poder mostrar para o juiz a quantidade de plantas necessárias para cultivar e para preparar o seu remédio de forma suficiente que não venha faltar a nenhuma etapa do tratamento. Então, aqueles que querem dar entrada no pedido de habeas corpus, muito importante ter esse laudo técnico farmacêutico, e também podem estar aí me procurando que eu posso estar auxiliando, e também aqueles que são presos cultivando e que a polícia vai lá e coloca uma certa quantidade de planta no laudo classificando inclusive como tráfico, eu vou lá, faço todo um laudo mostrando o que é cannabis, o que é realmente o princípio ativo, né? E reduzindo essa quantidade aí para ele ser classificado aí como usuário, que é o que realmente ele deve ser. E para poder fazer todas essas capacitações, né, de uma forma melhor, eu criei a escola TECOA. Então, a TECOA, Escola de Cannabis, Psicodélicos e Terapias Ancestrais do Brasil, com capacitações, com certificação mesmo, registrada para terapia canabinoide, capacitação de médicos, profissionais da saúde, de forma em geral, cursos de farmacotécnica, oficinas de cultivo, de extração, com certificação também para aqueles que querem dar entrada no pedido de habeas corpus e comprovar para o juiz que estão aptos a produzir seu próprio medicamento. Então, a TECOA Escola, então, capacita e certifica profissionais da saúde, desde o cultivo e extração até a terapia canabinoide dentro de vários aspectos, não só dentro da terapia canabinoide, mas também da terapia psicodélica. Então, cursos e capacitações dentro da terapia canabinoide e da terapia psicodélica. Quem quiser mais informações a respeito, pode estar entrando em contato. Esse QR Code é do WhatsApp, então, da escola. E o nosso próximo curso será dia 23 de agosto de 2025. Gostaria também de disponibilizar aí uma vaga para a gente poder sortear entre os membros aqui da Move Recan, que é um curso de capacitação em terapia canabinoide. Então, ele é para farmacêuticos, para consultores, né? Então, aqueles que querem se capacitar para poder falar a respeito do tema, para poder visitar uma indústria farmacêutica, visitar uma farmácia de manipulação, para poder visitar um médico, um profissional da saúde. Então, esse curso também é para atendentes de farmácia de manipulação, que vai regulamentar agora a partir de setembro, né? Já tem farmácias regulamentadas. Eu fui proprietária por 21 anos de uma farmácia de manipulação, a qual consegui o direito em 2022 de trabalhar com os produtos derivados de cannabis dentro da farmácia de manipulação. Então, esse curso também é para capacitar o pessoal da farmácia de manipulação, o pessoal da indústria farmacêutica, né, os consultores, propagandistas da farmácia de manipulação e da indústria farmacêutica que querem fazer essa visitação médica para levar informação a respeito da terapia, do ajuste de dose, da titulação, da interação medicamentosa, farmacotécnica, farmacodinâmica, farmacocinética. Então, um curso aí bem completo e qualquer um pode estar se inscrevendo nele, se capacitando, né? Então, se aperfeiçoando dentro da sua profissão e se tornando um consultor dentro da terapia canabinoide. Então, para acolhedores também das associações que vão dar toda essa assistência para os pacientes, todo esse acolhimento, auxiliar no ajuste da dose terapêutica, entender o funcionamento do sistema endocannabinoide. Então, é um curso aí bem completo, onde todos podem fazer e se capacitar e se tornar um profissional aí dentro dessa área da terapia canabinoide. Levanto aqui também a bandeira da paz do Tratado de Roerich.
aonde me dá toda a liberdade de expressão, de falar sobre todos esses temas, né, tão polêmicos e com tanto tabu ainda até hoje, onde nós temos três círculos, que é a ciência, a espiritualidade e a arte, fechados na cultura, porque onde há cultura há paz e onde há paz há cultura, né? Então, levanto aí a bandeira do Tratado de Roerich. Meu primeiro contato com a planta como planta mesmo, entendendo, poxa, é um fitoterápico, é uma planta, né? Não é uma droga. Foi na faculdade de farmácia, 1998, nas aulas de farmacobotânica, nas aulas de farmacognosia, onde inclusive o Dirceu, ex-presidente da Anvisa, foi o meu professor, tanto de farmacobotânica quanto de farmacognosia. Depois eu fui encontrá-lo novamente num evento que eu auxiliei o professor Carline a organizar, que era reunindo outros ex-diretores da Anvisa para falar sobre o tema da cannabis. Em 2012 foi quando eu escuto pela primeira vez a pronúncia de cannabis, né? Então eu participei de um evento dentro do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, onde o professor Zuardi apresenta a cannabis como a pronúncia correta. Eu ainda fiquei meio assim, né? Falei, poxa, cannabis, acho que ele não entende muito bem do assunto, né? Mas depois, em 2013, quando eu passo a ter um contato maior com o professor Carline, que também adotava essa pronúncia, eu ainda questionei com ele: ah, professor, é cannabis, é cannabis, qual está correto? Ele me deu um material ali para eu ler, e é assim que é registrado na Academia Brasileira de Letras. As duas pronúncias podem ser utilizados, né, como diz o dicionário de Rosais, mas essa pronúncia, então, que eu adoto de acordo com o aprendido aí com o meu professor Elisaldo Carlini. Meu primeiro contato dentro da terapia canabinoide mesmo, auxiliando os pacientes, né? Então, o primeiro paciente que eu venho auxiliar dentro da terapia canabinoide é o Pedrinho. Isso aconteceu em 2013. Então, como o pessoal já sabia que eu entendia, né, que eu já estudava sobre a terapia canabinoide, mas a gente ainda não aplicava aqui no Brasil, porque não tinha, né, produto farmacêutico, não tinha referência. Então, aí eu começo, então, a auxiliar o Pedrinho, que tinha tido alta. Esse daí foi o dia da alta dele para ele ir para casa, porque a medicina não tinha mais o que fazer com ele. Foi aí então que nós resolvemos iniciar o tratamento do Pedrinho. Tentamos importar duas vezes, fazendo vaquinha, porque era muito mais caro, não chegou essa importação. E aí decidimos entrar com artesanal e tivemos respostas aí fantásticas, né? Não melhorou o câncer, mas ele teve uma melhora na qualidade de vida, no apetite, na alegria, ele brincou, ele não teve dor, ele teve ânimo. Então, só a qualidade de vida que ele teve já foi tudo para me mover aí e estar aqui até hoje, né, auxiliando outros pacientes, né, devido a essa falta de padronização dos produtos encontrados, né, no mercado, não existia importação, não existia nada disso. A partir de 2014, então, eu começo a ensinar os pacientes a cultivar e produzir seu próprio medicamento dentro de padrões farmacêuticos de qualidade. Então, inclusive, faço isso até hoje, dando as oficinas de cultivo, oficinas de extração, capacitando pessoas para poderem produzir o seu próprio medicamento dentro de padrões de qualidade farmacêuticos, só que de forma também caseira. Essa daqui é a primeira análise que nós fizemos na UFRJ, da primeira extração regulamentada no Brasil, para poder validar alguns métodos de extração e poder trazer isso com o máximo de segurança. Que são várias mães cultivadoras que têm um habeas corpus, não usuárias, que realmente cultivam e produzem seu remédio para os seus filhos, né, para trazer essa resposta terapêutica e de forma muito satisfatória. 2018, então, começa aí com o Padre Ticão, né, auxiliar aí no curso ali dentro da igreja mesmo, né, dentro ali do recinto da igreja, até se formar. E essa daqui é a primeira turma, né, do curso presencial que a gente teve, né, depois desses cursos informais, formamos o curso, né, presencial para dar aula mesmo. E aí estamos com o Padre Chicão na nossa primeira turma que se formou aí nesse curso. Então aí a nossa foto, né, da primeira turma presencial, né? Recebemos em maio de 2023, ali na Câmara de Campinas, da Paola, né, vereadora, uma homenagem, né, em honra ao Padre Ticão, a esse curso, professor Carline também, que apoiou trazendo a Unifesp.
E fica aí minha gratidão aí a esse grande homem, o Padre Ticão, que foi aí quem começou todo esse movimento aí totalmente gratuito de trazer essa capacitação aí para todos nós, né? E não ficou só no uso terapêutico, mas também fez a primeira missa do uso religioso, né, da erva santa em 2020, dias antes da sua passagem para o plano espiritual, onde ele fez aí a missa, onde levamos depoimentos de pacientes, né, levamos testemunhos do uso terapêutico. Ele fez a passagem, Frei Vilmar em Ubatuba nos apoiou e fizemos novamente esse movimento. E quem tiver aí, né, depoimento sobre o uso ritualístico religioso aí, o uso espiritual da cannabis, por favor, nos passem, que é muito importante aí para a gente poder estar lutando pela nossa regulamentação aí do uso não só terapêutico, mas também ritualístico religioso e também do uso cultural, que a cannabis é uma planta aí utilizada já há milhares de anos, né? Então, e muito utilizada para o uso terapêutico, uso espiritual e também uso nutritivo. Então, nós vamos ver que ela pode ser utilizada na cosmética, na culinária, em aplicações industriais. Então, a gente vai vendo que é um anagrama, né, do nome cânhamo, maconha. Isso daí tem tudo a ver com a questão histórica da cannabis. Não vou entrar nisso, que não é meu tema de hoje, né? Mas é bem interessante, vocês já devem ter passado aí no decorrer das aulas, né? A cannabis é uma planta utilizada pelos nossos ancestrais, pelos povos originários há milhares de anos. Então, vem sendo domesticada pelo homem, e com isso o homem foi fazendo inúmeras utilidades, né? Até porque eu já começava que o homem não separava, né? Corpo e espírito, né? Então, para ele estar bem, ele tinha que estar bem, né, por completo, né? E tudo já começava com uma nutrição, com uma alimentação. Então nós já sabemos que a cannabis ela é muito rica em nutrientes, em proteínas, em minerais, em vitaminas. Então ela vai muito mais além do que um uso terapêutico curativo, mas também um uso preventivo, um suplemento alimentar. Até os produtos, né, importados pela RDC 660, os produtos lá são suplementos alimentares, né? Então é isso, a gente tem que se suplementar, né? Não é nem remediar, né? A gente prevenir, né? E ela traz isso pra gente. Cannabis já vem sendo utilizado então aí há milhares de anos, né? Desde antes de Cristo até depois de Cristo, percorrendo todas as regiões aí do planeta. Em cada região do planeta ela vai se adaptando de uma forma diferente, criando variedades diferentes. Porém, tudo é cannabis, né? Então existe uma única espécie, que é a cannabis sativa L, e as subespécies, depois as variedades, os quimiotipos. E ela deveria, inclusive, ser classificada como um fitoterápico de uso tradicional. Que o que que é um fitoterápico de uso tradicional? É aquela planta que vem sendo utilizada já há mais de 30 anos, sem apresentar efeito colateral ou algum tipo de sem apresentar morte ou algum tipo de efeito colateral. E a cannabis já está aí há milhares de anos, né? Então, deveria ser um fitoterápico, inclusive, de uso tradicional. Então, como eu disse, existe uma única espécie, porém, por diferenças na sua forma física e química, né, existem as subespécies. Alguns discordam disso, né, acreditando que deveriam ser espécies diferentes, até pelas suas diferenças marcantes na sua estrutura física, e como vocês podem ver. E hoje também já sabemos bastante dessa diferença na sua estrutura química. Mas foi assim que foi registrado, né, somente, né, na lista de plantas da Anvisa em todos os outros continentes como uma única espécie, sendo a cannabis sativa L, cannabis sativa sativa ah, como subespécie, cannabis sativa índica subespécie, né? Então várias subespécies, cannabis sativa ruderalis, cannabis sativa afeganistã, cannabis sativa brasiliense, então aí tem inúmeras variedades, o que na verdade hoje em dia elas são praticamente todas híbridas, que são as cruzas entre essas subespécies que vão gerar os quimiotipos, né, que são variedades de plantas diferentes. Então, cada uma tendo suas características diferentes, né, e suas utilidades também diferentes, que é o que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje, né? Então, não vou entrar também muito aí na planta, que vocês também já tiveram, devem ter tido já aula sobre esse tema. Então, aqui é uma plantação da cannabis, né? Cannabis sativa, cannabis índica. Então, nós precisamos de mais espaço para esse cultivo, para elas florescerem,
para elas crescerem, aqui nós já temos um cultivo de cânhamo, né? Que é a subespécie é a Cannabis sativa ruderalis, conhecida como cânhamo, que é utilizada para a produção de fibra, para fitorremediação, né? Que é tirar os contaminantes que trazem prejuízo para o solo do solo, né? Então elas têm essa propriedade também, então todos os metais pesados, todas as contaminações do solo, a cannabis pode trazer. Então ela vem também para ajudar o nosso planeta, né? Então dentro da fitorremediação, ela tem também uma função muito importante. Então não só para o ser humano, mas para todo o solo, para todo o planeta, né? Porque ela tem essa propriedade de poder puxar aí todos os contaminantes do solo e também todas as propriedades, né, nutritivas do solo. Então, por isso que quando vamos cultivar, precisamos de um bom solo, um solo orgânico, um solo vivo, porque se o meu solo também estiver contaminado, o meu remédio também vai estar contaminado, o meu produto cosmético, né, todos os produtos. Mas podemos utilizar isso para produzir um carro, eu posso produzir o que eu quiser, uma corda, uma fibra. Então, esse cultivo do cânhamo ele é produzido ele é produzido então para fabricar a fibra, né? Onde com essa fibra nós podemos substituir o plástico, nós podemos fazer inúmeras substituições, tem inúmeras utilidades nessa planta, que é a ruderalis, né? Então, e é inclusive esse cânhamo, essa cannabis sativa ruderalis, que a Anvisa está querendo regulamentar para a gente fazer remédio, mas a utilidade real dela é para a produção de fibra, né? Que é o nosso tema aqui da nossa aula, que é para isso que deveríamos poder cultivá-la. Vai acabar regulamentando, né? Vão acabar regulamentando então aí para cosméticos, para alimento, para a produção de fibra, que é essa variedade aqui, Ruderalis, que ela é bem pobre em THC e tem uma quantidade ali de CBD. E ela não é só pobre em THC, ela é pobre em THC, ela é pobre em outros canabinoides, em terpenos, em flavonoides. São todos aqueles compostos que vocês também já devem estar visto que vão fazer parte da ação do efeito comitiva, do efeito entourage, né, e trazer toda uma resposta terapêutica boa. Por isso, inclusive, que um medicamento feito com essa variedade, né, a cannabis sativa ruderalis, necessita de doses mais altas, tem menos resposta terapêutica, tem mais efeito colateral, acaba sendo mais caro por precisar de doses mais altas do que quando utilizamos produtos vindos da variedade índica, da variedade sativa, que tem um teor maior de canabinoides, terpenos e flavonoides. Então, esta variedade que estão querendo regulamentar até 0,3% do delta 9 THC, o que deveria inclusive ser pelo menos 1% para ser considerado, né, o cânhamo, a fibra, né? Então, lutamos para que essa regulamentação atenda isso, que é o que realmente a planta é, né? Então, essa daqui é a cannabis sativa ruderalis, né? Então, ela independe do fotoperíodo, né? E ela vai crescer e a utilidade maior é, como eu mostrei ali naquela imagem anterior, é ter a fibra, né? Então, produzir a fibra para a produção aí de qualquer outro, de qualquer substância, né? Então, aqui eu tenho, então, para vocês visualizarem, eu tenho a cannabis, né? Que vocês também já devem saber que não é a folha que nós vamos utilizar, né? E aqui, na verdade, quando eu falo da fibra, eu tô falando do talo, né? Eu tô falando, não tô falando nem da folha, nem da infrutescência ou inflorescência, né? Então, aqui eu tenho as variedades índicas e sativas, né? Então, que eu vou ter conhecida, né, marihuana, né, que eu vou ter os canabinoides, eu vou ter teor de THC, eu vou ter flavonoides, eu vou ter os terpenos. Então, para a produção de medicamento, né, para a produção do uso terapêutico. E eu tenho o hemp, que é a ruderalis, conhecida como cânhamo, para a produção da agricultura, né, para suplemento alimentar, para um cosmético, para produção de fibra, para fitorremediação. Então, é uma única espécie que é cannabis sativa, mas eu tenho variedades diferentes e cada variedade tem uma aplicação diferente, né? Então, aí a gente está querendo aplicar o que é usado para produção de fibra para produzir remédio, né, na nossa regulamentação. E aqui para a produção de fibra mesmo, o que vai ser importante vai ser o caule, né? Então aquilo que a gente joga fora é o que a gente vai utilizar aqui para essa produção. Então, na verdade, nada se joga fora, né? Tudo se transforma, né? Então a gente vai utilizar a planta ela por inteira. Então tudo tem uma finalidade. Então, nós temos o caule, né? Então o caule ele é constituído por 15 a 20% de fibra, 20 a 45% de fibra interna limpa,
20 a 25% de fibra intermediária e 15 a 20% da poeira e fibra fina, né? Elas são separadas todas a partir de um processo que se chama decorticação, né? Que são etapas do processo de beneficiamento, que são etapas de produção, né? De transformação desse talo, desse caule na matéria que vai ser utilizada, né? Então, e cada parte ali do caule vai ter uma ação e cada tipo de decodificação vai transformar ele de uma forma diferente. Então, eu tenho ele mais rude, né? Então, que tá ali a fibra. Depois eu tenho ela quando ela passa por um processo de refinamento e depois quando ela passa por um processo de cotonização. Então, vocês vão vendo, até quando vocês pegam ali a fibra do cânhamo, vocês vão vendo que elas têm aspectos diferentes e isso é de acordo com o processo que ela se encontra aquela fabricação. O cânhamo, na verdade, o algodão veio substituindo o cânhamo, principalmente aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil já foi uma grande produção de cânhamo. Então, quando chegou a cannabis aqui no Brasil, através do povo escravizado que trouxe aquela, né, inclusive, né, colocando o nome de maconha, né, para aqueles que não gostam do nome de maconha, inclusive ele esteve na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, que maconha vem do anagrama aí do nome cânhamo, né? Então, eles colocaram o nome, eles fizeram um anagrama para diferenciar aquela planta que eles cultivavam, de maconha, quer dizer erva santa, erva mágica, que era a planta sagrada que eles trouxeram lá do outro continente para auxiliar eles nessa jornada a terras distantes, que trouxesse o alimento, que trouxesse a espiritualidade, que trouxesse a saúde. Então, foi entre outras sementes, uma dessas que o povo africano trouxe foi a cannabis. Mas o povo português também trouxe, porque as embarcações já eram feitas de cânhamo, a vela era feita de cânhamo, as cordas eram feitas de cânhamo, porque elas eram muito mais resistentes, né? Então, por isso que eles usavam a fibra do cânhamo. E aí, então, quando eles chegaram em terras brasileiras, né, em terras tupiniquins, né, que depois foram mudados aí todos os nomes. Então, quando eles chegaram aqui nas nossas terras, eles trouxeram também na embarcação as sementes do cânhamo. E o Brasil já foi uma grande produção de cânhamo, até começar a chegar o algodão, né? Então, quando começou a chegar o algodão, né, estrangeiro, de fora, né? Porque a gente nunca valoriza o que é nosso, o que é do nosso país, a gente sempre dá valor ao do povo estrangeiro, né? Então, o governo parou de incentivar a produção do cânhamo em terra brasileira e começou a incentivar a produção do algodão. E aí então começam, né, várias proibições. Eu não vou entrar também nesse tema que não é o meu tema da aula de hoje. Vocês já devem ter, né, feito aí a aula sobre a história, mas é assim que começa. Então aqui já foi uma grande produtora do cânhamo, de produção de para papel, então, né? Inclusive a primeira Bíblia foi feita em papel de cânhamo, né? Existem relatos na Bíblia, né, sobre o uso da cannabis, também não vou entrar muito aí nesse assunto, né? Mas por quê? Porque o cânhamo, ele é muito resistente, ele tem ação ainda antibacteriana, ele é muito resistente, ele tem maior durabilidade, ação antimofo, ele é mais resistente à tração, aos raios ultravioleta, ele tem muito mais rendimento que o linho, que o algodão, e é muito mais sustentável, porque necessita de bem menos água, não destrói o solo, ele regenera o solo, né? Inclusive, solo improdutivo, ele torna esse solo produtivo e ele não precisa de agrotóxico, né? Então, isso que é muito importante. Então, assim, nós precisamos de cultivo orgânico. Por quê? Porque nós precisamos cuidar não só de nós, mas do nosso planeta, que é através do nosso planeta que nós produzimos o nosso alimento, né? Então, o que que adianta? Eu vou lá, produzo meu alimento, eu vou regar com um agente tóxico, né? Eu vou regar com uma água que está contaminada e aquele alimento, Hipócrates já dizia, faça do seu remédio seu alimento, do seu alimento seu remédio. Então, eu tenho que cuidar do meu alimento, né? Então, eu tenho que começar cuidando de algo utilizando já produtos que não possuem o agrotóxico. E a cannabis, ela não necessita do agrotóxico, né? Então, diferente de outras produções, né, monoculturas que necessitam, então a gente também tem que ter esse cuidado aí, não só com a gente, mas também com o nosso planeta, né? A cannabis, como eu disse, ela é utilizada, né, então, no contexto do uso terapêutico e no contexto do uso espiritual pelos nossos ancestrais. Inclusive, a cannabis passou por todas as tradições religiosas, desde o hinduísmo, taoísmo, shintoísmo, budismo, rastafari, cristianismo. Então, todas as tradições religiosas até hoje, até a nossa proibição, mas mesmo com a proibição, nós temos tradições religiosas recentes aí
que nascem pós-proibição também, então sempre existiu, né, o uso ritualístico. Então, com isso também tem várias, né, macetes ali, né? Tipo, mandinguinhas espirituais, que é a camisa de praga, por exemplo, que eles colocam na aldeia de Salaj, né? Então, lá na Romênia, eles colocam espantalhos nas plantações vestidas com camisas de cânhamo, né? Então, para proteger contra pragas. Então, eles também têm todo esse vínculo espiritual ali, né? Nas produções. E esse cânhamo, então, que é produzido, ele pode substituir o plástico, ele pode substituir o concreto, né? Hoje nós temos o hemp concrete, né? Então, que é feito do cânhamo, né? Então, ele protege contra o fogo, ele é mais fácil de fabricar, ele é mais econômico, ele evita fungos e pragas, ele é impermeável, ele é muito útil e seguro em caso de terremoto, então ele também mantém a umidade, mantém a temperatura, então é uma vantagem na construção, e as casas já estão sendo construídas, né? Já eram construídas e voltam a ser construídas. Então, o cânhamo, ele é uma solução e algo que traz benefícios para o nosso planeta, né? Então, não destrói o nosso planeta. Então, é uma substituição sustentável para o nosso planeta. Então, há chances ainda de a gente poder, né, regenerar em nosso planeta, e a cannabis é uma planta que vem nos ajudar nisso também, né? Então, não é à toa que ela está entre as 5 plantas deixadas no Atharva Veda que fazem essa comunicação do homem entre o céu e a terra. Então, é uma planta aí com muita utilização, né? E dentro da salvação do nosso planeta, da sustentabilidade do nosso planeta, ela também pode estar ajudando. Então, produzindo, inclusive, né, aí o hemp concrete, que vem, então, podendo auxiliar aí nas construções. Então, tudo, né, podemos fazer carro, podemos fazer corda, podemos fazer roupa, podemos fazer livros, podemos fazer papel. Então, é algo que é bastante utilizado e já vem sendo utilizado pelos nossos ancestrais. Isso tudo que eu estou falando para vocês não é nenhuma novidade. Nossos ancestrais já utilizavam, então as mulheres que eram quem cuidavam do cultivo, então, como eu disse, a cannabis foi uma das primeiras plantas a ser cultivada e domesticada pelo homem, mas na verdade é pela mulher, porque quem cuidava da agricultura era a mulher. Então, com isso, elas já usavam o cânhamo, as fibras e já teciam, né, com isso. Então, ali já foi se desenvolvendo, né, toda essa parte, né, tanto nutricional, terapêutica, espiritual, cultural e também dessa parte da arte de produzir utensílios com a fibra do cânhamo. Então, já bastante utilizado. Então, como eu te disse, né, já está aí a história da cannabis, já vem junto com a história do Brasil, né? Então, não tem como a gente deixar isso de fora, né? Então, já faz parte da nossa história o uso aí da cannabis, quando então ela chega através do povo escravizado e também dos portugueses aí nas embarcações, como eu disse para você, né? Vou passando aqui porque eu fui falando sem passar o slide, né? E os povos escravizados, eles traziam nas embarcações essas sementes, eles traziam no cabelo, eles traziam no nozinho amarrado da sunga e traziam também nessas bonequinhas, a Bayomi, né, que são feitas só com nós. Então essas bonequinhas aí, elas eram feitas amarrações aí nela, então cada nozinho dela eles colocavam ali sementinhas. Não era só semente de cannabis, né, que eles traziam outras sementes que eles viam também como útil, mas em grande quantidade aí a cannabis. Aqui foi, né, eles já falei que eles mudaram o nome, né, para maconha para poder, né, disfarçar ali quando eles utilizavam a planta e eles não saberem que era, né, ali da mesma origem do cânhamo. Então, cânhamo, né, vem de cannabis, né, cannabis, né, que é a palavra maconha. Então, a cannabis, quando ela chega aqui no Brasil, ali pelo povo africano, conforme eles iam fugindo dos colonizadores, eles encontravam também com os indígenas que também estavam fugindo, e ali em algumas regiões, né, que eles se encontravam, então ali se formava o catimbó, que é o adjunto da Jurema, aonde o povo africano trazia a cannabis e o povo indígena trazia a Jurema. Então ali eles começaram a fazer, né, alguns rituais ali, né, dentro do cativeiro ali onde eles ficavam, né, fugindo dos colonizadores.
E assim, então, que vai para o povo indígena, né? Então, assim, a cannabis acaba sendo dissipada e o povo indígena, então, passa também a fazer utilização dentro dos seus rituais ali da cannabis. Existe, inclusive, em 20 de abril de 1904, uma patente que foi feita de uma variedade encontrada aqui no Brasil, que se chama Cannabis sativa brasiliense, né, que estava em terra indígena. Como tudo que é de terra indígena não é de ninguém, eles patentearam, porque foi uma variedade não encontrada em nenhum outro lugar. Então, também existem alguns autores que dizem que a cannabis já existia aqui também em algumas variedades antes da colonização, né? Mas a gente não sabe bem ao certo. Mas o povo indígena usava, né? Então, assim, aqui é um depoimento, aqui um documentário, né, deles contando como que eles utilizavam, né? Que era o dirijo, o dega, o merií, né? Então, eles usavam, era tipo a terapia do riso. Então, usavam roda, ali eles iam fumando, rindo, trocando ideia, né? E ali eles iam expandindo a consciência. Então, assim foi se espalhando, né? E até que chega dentro do uso, né, do cânhamo mesmo, ali entre 1740 e 1824. Então, os primeiros projetos de desenvolvimento do cânhamo, né, foram realizados ali pela coroa portuguesa. Então, tinha bastante estímulo, então, nessa época, né? O primeiro local ali que foi cultivado foi em Santa Catarina, ali pelo governador, né, Gomes Freire de Andrade. Então foi ele que incentivou e ele inclusive doava sementes ali para as pessoas cultivarem. Até que em 28 de julho de 1783, o vice-rei, né, Marquês de Lavradio, então através do também padre, né, Francisco Rodrigues Prates Xavier, eles iniciaram ali um grande cultivo. E eles tinham também os cultivadores, né, porque o que seria da cannabis se não fosse esses cultivadores que mesmo com a proibição continuaram, né, cultivando aí. Então salve aí a todos os cultivadores. E aqui foram um dos primeiros cultivadores, né? Então, que foi o João e o Matias Martins, que ajudaram então ali o padre Francisco Rodrigues Prates Xavier a fazer esse cultivo aqui no Brasil, que ficou conhecido como a Real Feitoria do Linho do Cânhamo, né? Que era para a produção do cânhamo mesmo, né? Então ali ele funcionou ali por 40 anos, até que começa então ali, né? Aquelas terras começam a dar para os imigrantes, começam ali a acabar e trazer ali o algodão. Então, aqui inicia então o algodão, que hoje quase tudo nós usamos de algodão, sendo que poderíamos estar usando quase tudo aí de cânhamo, né? Então, é muito mais sustentável cultivar cannabis do que o cânhamo. Aqui sobre a patente, né? Já falei para vocês aí da cannabis brasiliense que foi utilizada e Perini, que foi quem patenteou, ele até tipo falava, poxa, mas só dá valor pro de fora, os papéis mais bonitos vêm de fora, sendo que a gente pode produzir aqui no Brasil. Então a gente tinha sempre toda a estrutura para poder fazer todos os processos aqui no Brasil, mas a gente já trazia de fora, pagando mais caro e desvalorizando o nosso, né? Em novembro de 1924, né, dia 25 de novembro, o governo de Pernambuco anuncia ali a distribuição de sementes de cânhamo, né? Então, junto com o milho, junto com o feijão, também distribuía ali a sementinha de cânhamo para que a população pudesse ali produzir. Até que começam as proibições, né, a partir de 1830, a partir da lei do Pinto do Pango, e que aqui a gente já começa a ver todo o preconceito, onde era uma lei para o branco, outra lei para o preto, né? Também não vou entrar muito aqui, mas a gente já consegue ver a distinção disso, né? O preto podia ser preso, o branco não. Até que começam a se criar, então, os clubes dos jambistas, então, né, que começa ali em 13 de maio de 1888, dia 13 de maio, né, dia da libertação do povo escravizado. Então ali começa então essas reuniões ali onde ali eles fumavam, falavam de poesia, né, trocavam ali culturas, né? Então era um momento ali muito rico para eles ali que começou então esse movimento cultural. E né, a publicidade já totalmente contra, né, esse veneno africano, essa droga, né? Então ali começa então a proibição.
Então proibiram a cannabis, proibiram a umbanda, proibiram a capoeira, então tudo aquilo que era de origem africana acabou sendo proibido. Então não é uma coisa só com a cannabis, então tudo de origem africana foi proibido. Aqui é essa foto aqui é da apreensão da liberdade dos tambores que foram presos na década de 30 porque nem tambor podia se tocar que você era preso, né? Então era algo assim que não é pela planta, mas sim pelo preconceito, né? Então a gente tem que começar a quebrar por aí. E aí então que começa essa grande guerra às drogas que estamos guerreando contra uma planta e contra um povo, né? Então guerra só traz dor, né? A gente tem que plantar aí a paz, né? Então, não entrar nessa grande guerra às drogas, né? Até porque o que que é droga, né? Então, tudo é droga, tudo que faz qualquer alteração no seu corpo é droga. Então, o cafezinho, o açúcar, a tela. Então, a gente tem muita droga por aí, né? E a cannabis aí, então, essa planta, né, a maconha aí, já utilizada pelos nossos ancestrais há milhares de anos, considerada como droga, né, mas que não causa nenhum malefício, inclusive regula todo o nosso sistema endocannabinoide, trazendo toda a homeostase para o nosso organismo, né, e ela tem ainda inúmeras outras ações, como para comida, produção do papel, do produto têxtil, do plástico, produtos para estética, para construção, para agropecuária, para fazer cama para animais, para suplemento nutricional, para óleo essencial, para fitorremediação, para tornar solo improdutivo produtivo. Então, assim, ela tem uma ampla indicação, né? E ela realmente ela cura, né? Ela não trata sintomas, né? Ela realmente não traz males para o planeta. Ela produz objetos, né? Sustentáveis, né, resistentes, né? Então, assim, hoje em dia tudo que a gente faz para não durar. Ela não, elas são produtos duráveis. E a nossa querida indústria, né, não quer que dure tanto assim, não quer que a gente cure tanto assim. E além de tudo isso, a cannabis também pode ser utilizado como cosmético, né? Então, o próprio cânhamo, então isso é algo também desde o século XVI, né? Então já se falava sobre isso para tratar feridas e chagas abertas, para provocar granulações, né? Então, a utilização das raízes, utilização das folhas. Então, a cannabis, o cânhamo, né? Aqui está referindo como cânhamo mesmo, né? Que é essa variedade da cannabis, né? O hemp. Então, aqui a gente já vê, então, várias indicações terapêuticas já desde o século XVI. As doenças de pele, né, é uma das doenças, a quarta principal doença, né? Então, assim, a cannabis já vem sendo falada para utilização no uso tópico já desde 1881, nós já temos relatos. Isso, né, a gente já tem lá desde o século XVI, eu mostro, mas como uma matéria médica, então a gente já tem ali, né, desde 881 no Tratado de Matéria Médica, ela já estava presente para dermatite, para acne, para psoríase, para todos os transtornos inflamatórios da pele. A gente consegue ter aí uma boa utilidade, né? Então, para acne, eczema, dermatite, pele ressecada, para diminuir aquela produção excessiva do sebo, também um potente antioxidante, né? Se eu misturo com vitamina A, vitamina D, vitamina C, ele dentro da ação do efeito comitivo, ele potencializa, e só ele já é um potente, né, para o rejuvenescimento, combate ao anti-envelhecimento. Então, muito importante, ele é um potente anti-inflamatório, então ele melhora a cicatrização, ele melhora a irritação, ele melhora para rosácea, para vermelhidão. Então, a gente tem aí, né, uma ampla indicação desde a parte cosmética, como antioxidante, prevenindo o envelhecimento, mas também um tratamento para acne, para dermatite, para psoríase, para eczema, para alergia, né? Então, tem várias indicações. Isso por que que a gente tem uma boa resposta terapêutica? Porque vocês também já devem ter visto que a gente tem um sistema endocannabinoide que ele funciona no nosso corpo como um maestro, que nós temos receptores pelo organismo inteiro e que se nós equilibrarmos esse sistema endocannabinoide, nós trazemos a homeostase, o equilíbrio, nós trazemos a resposta terapêutica para aquele paciente, né? E esse sistema endocannabinoide, ele funciona no esquema chave e fechadura. Então, eu tenho os receptores, né? E eu tenho os transmissores que podem ser os exocannabinoides ou podem ser os endocannabinoides, né? Então, eles podem se ligar a esses receptores ou através de outros mecanismos de ação, como, por exemplo, o CBD que não se liga a esses receptores, né? Então, é por um outro mecanismo de ação, que eu também não vou entrar aqui nesse assunto que não é o tema, mas nós temos receptores pelo nosso organismo inteiro e nós temos também receptores da nossa pele. Então você vê que é o nosso corpo inteiro, né? Nós temos receptores. Não é só receptor CB1, CB2, né? Nós temos
o sistema endocannabinoide expandido, né, que é o endocannabinoidoma, que é isso que vai regular toda a homeostase do nosso organismo, né? CB1 e CB2 é muito importante, mas é um detalhe dentro de todo esse universo do sistema endocannabinoide. E dentro disso nós temos também receptores na nossa pele, né? Não só CB1, CB2, mas como os receptores vanilínicos que também interagem com o sistema endocannabinoide, e nós vamos ter muita ação dentro desse sistema endocannabinoidoma para poder regular então todo o nosso sistema endocannabinoide e através da nossa pele. Então, nós temos publicações já, né, comprovando para o relaxamento da pele, alivio de irritação, antioxidante, regenerador, anti-inflamatório, hidratação, calmante. Então, amplas respostas terapêuticas, porque nós temos esses receptores na nossa pele. E também, né, tudo que está na pele né, tá relacionado com o que vem de dentro, com o equilíbrio do sistema endocannabinoide. Então, regulando tudo, nós conseguimos também regular a pele. Não é só para o tratamento, como eu disse, é também para, né, um tratamento para a pele, para evitar, para prevenir, para, né, combater aí o envelhecimento precoce. Então, também para peles, né, inflamadas, para cicatrizes, então dermatite atópica. Então, a gente já tem vários estudos comprovando essa eficácia, né? Então, nós temos produtos para acne, para envelhecimento, para hidratação, para revitalizar a pele, né, para reduzir o sebo. Então, tudo isso tá ligado ao sistema endocannabinoide. Então, nós podemos usar também os nossos cosméticos, né? Não só para um tratamento, mas também para embelezamento, né? Para que a gente possa tornar a nossa pele sempre jovem, né? Para poder refinar os poros, também para a bolsa dos olhos. Então a gente vai vendo que tem vários produtos. A gente precisa tomar cuidado só com a propaganda enganosa, né? Porque aí que nem foi lançado um produto aí, né? É uma alternativa aí do CBD legal, né? O Cannabinoid Active System aí, mas ele é a base de um terpeno, né? Que vem ali da extração da copaífera, né? E officinalis aí, que é a copaíba, mas ele vai agir de uma outra forma e, na verdade, ele vai acabar aumentando a produção de sebo, né? Então, ele vai agir no sistema endocannabinoide? Vai, mas o mecanismo de ação é diferente. Não vou entrar também muito nisso aí, porque não é o tema da aula, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, então, com esses produtos aí disponíveis no mercado que querem imitar a cannabis, né? Mas que o mecanismo de ação acaba sendo outro, tá? Então, assim, hoje nós já temos inúmeros produtos, então, desde protetor labial, máscara, maquiagem. Então, sabendo de todos esses benefícios, grandes marcas já estão se aproveitando, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, os produtos da Avon, nós já temos também produtos para o cabelo, porque também já se sabe que também ele vai mexer ali no folículo piloso e vai auxiliar no crescimento de novos fios e no fortalecimento e crescimento dos fios já existentes. Por isso, as marcas de shampoo também já estão fazendo aqui shampoos, né? Então, nós já temos estudos comprovando, né, a eficácia na queda de cabelo e aí na formação de novos fios. E esses produtos todos utilizados não é nenhuma novidade, né? Então já existiam nas boticas, né, que são as farmácias, inúmeros produtos. Na década de 30 já existiam mais de 30 produtos disponíveis no mercado, à base de tintura, de homeopatia, de óleo, de extratos, de cigarrilhas, né, que eram cigarrilhas Grimaud usado na forma de inalação, que inclusive é a única forma da gente absorver o delta 9 THC, né? E então nós temos aí inúmeros produtos, né, disponíveis. Tínhamos, né? Hoje nós estamos voltando na forma de botica, dos boticários, né, dos dispensários, que é assim que deveria ser, né? Você ter a planta e a partir dela, daquela variedade que você precisa, você faz o produto que você quer, porque com essa planta nós conseguimos fazer muita coisa, né? Então, desde o uso terapêutico até o uso agrícola, o uso da fibra, o uso para regeneração do solo, né? Então aqui vocês conseguem ver que a gente consegue fazer muita coisa, e não só com as inflorescências, com as infrutescências, mas também com o caule, com as sementes. Olha só com óleo de semente, eu faço shampoo, sabonete, cosméticos, loção, bálsamos. Eu posso então utilizar todas as partes da planta, inclusive a raiz da planta, eu posso fazer emplastro, posso fazer inúmeras formas, né, de utilidades terapêuticas aí com a cannabis, né? Então,
não só para o uso terapêutico, mas para fitorremediação. Ela auxilia, né, na monocultura, na economia da água, então regenera o nosso solo. Então a produção do cânhamo, ela é muito bem-vinda, mas ela não é própria para produzir remédio, né? Então a gente precisa, né, a Anvisa precisa entender isso, que nós temos que ter as variedades para produção de remédio e as variedades para produção de fibra, de fitorremediação, de limpeza do solo, né? Então, tudo isso é muito importante, que é o cânhamo industrial, né? Que é ele que nós estamos regulamentando, né? Que está aí para sair a regulamentação aí, né? Em setembro aí agora, dia 30 de setembro. Então, é isso, né? Então, aqui nós temos inúmeras utilidades, né? Então, aqui no cânhamo industrial, vocês podem ver aqui, ó, para tecido, para combustível, para alimento, para argamassa, para plástico, para tinta, para roupa, para absorvente. Então, para corda, para papel. Então, é muita utilidade que a gente pode ter com essa planta. É por isso que a indústria, né? Não só a farmacêutica, mas a têxtil, de plástico, petrolífera, tudo isso não é a favor da regulamentação, muito menos de uma planta, né, que não tem patente, porque fitoterápico não pode ter patente. Por isso que não se levantam muito a bandeira da planta em si, sim de um canabinoide isolado, patenteado, indústria farmacêutica, que foi o que lança ali desde a época de Rockefeller, né? Então aqui a gente consegue fazer várias formas farmacêuticas também com essa planta, né? Além de todas essas outras utilizações, mas também não vou entrar aí nesse tema e convido vocês para fazerem o curso aí de capacitação em terapia canabinoide para entender essa terapia canabinoide, todo esse universo e essas utilizações e como utilizar e como trazer essa homeostase para o sistema endocannabinoide, entendendo da interação medicamentosa, do desmame de medicamento para que você possa ser um bom consultor, um bom propagandista, um bom farmacêutico no balcão da sua farmácia, né? Uma boa equipe de visitação, bons acolhedores na associação e você também poder fazer sua própria terapia canabinoide direito e entender como é que funciona. Então fica aí o convite de capacitação com certificação, um dia todo presencial próximo de São Paulo, né? Como eu disse, né, o Delta 9 THC, a única forma de se utilizar ele é através dos vaporizadores, então é muito importante também regulamentar essa questão do uso dele vaporizado. Já era uma técnica utilizada, então aí, né, nas farmácias do Brasil e do mundo, através das cigarrilhas Grimaud, inclusive para criança. Pode ser utilizado também na forma de culinária, então já muito utilizado. Tem que tomar cuidado com crianças que podem acabar comendo um pouquinho mais, até porque o mecanismo de ação é outro, porque ele vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, vai ser metabolizado pelas isoenzimas do citocromo P450, sofrendo o processo de, né, ali de degradação, onde ele vai se formar o 11-hidroxidelta-9-THC, e é ele que vai ter uma ação terapêutica muito mais intensa e duradoura, né? Então, a gente estamos falando dos metabólitos secundários, que é outra ação. Então, a gente tem que ter como cuidado aí no uso da culinária, apesar dela ser muito indicada, inclusive para os mais frágeis, que são crianças e idosos, aqueles que muitas vezes não conseguem estar utilizando na forma de gota, não abre a gota, é uma boa opção? É, mas também precisamos ter mais cuidado para não ter aí altas doses, né? Preparando a culinária, tem que ter cuidado com esse ajuste de dose, né? Mas é uma outra forma de utilização. Utilizando ali o cânhamo, nós conseguimos ter a ação das fibras, né? Nós conseguimos ter a ação das sementes, uma fonte de proteína, de minerais, de vitaminas, de aminoácidos e não temos ação psicotrópica. Quando nós temos o delta 9 THC junto, temos que ter cuidado quando ele passa pelo processo de descarboxilação, que ele passa então a ter essa ação psicotomimética, que é a alteração da consciência. Então a gente tem que ter sempre cuidado nessa via de administração. Mas hoje já existem inúmeros suplementos alimentares, né, que vêm só para trazer fonte de proteína, de nutritiva, então, para gente. Né? Então, de acordo com o Conselho Federal de Nutricionista, né? Então, ali o conselho, ele habilita ali nutricionistas a poderem estar prescrevendo, né? Mas isso ainda tem bastante controvérsia, né? Temos que fortalecer bastante isso para que o nutricionista possa vir a prescrever os produtos como suplemento alimentar, que é o que ele é e que é o que você importa através da RDC 660, né? Então, ele não tem todos os testes de bioequivalência, de biodisponibilidade, garantindo toda a eficácia e segurança de um medicamento. É um suplemento alimentar, isso que a gente, né,
importa. Então ele pode ser utilizado também nessa questão da nutrição, né? Então é um importante nutriente, é uma grande fonte de proteína. Inclusive Buda, para antes de alcançar sua elevação espiritual, ele ficou se alimentando somente de sementes de cânhamo, né? E conseguiu ali todo a sua nutrição, né? Muito importante para isso a gente ter todo um cuidado com a alimentação, com o intestino, que está totalmente ligado aí ao sistema endocannabinoide, que é o nosso segundo cérebro, né? Então faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. Assim já dizia Hipócrates, que é o pai da medicina. Para fazer uma culinária, né? Eu vou dar aí uma aula também de extração, vou falar um pouquinho mais para vocês. Então basta você fazer a base, que pode ser aqui a manteiga ou o azeite, e através disso você acrescenta ali no seu alimento, né? Então, como eu disse, a cannabis é bem uma fonte bem rica, né, de proteína. Ela pode ser feito um leite, assim como a gente faz leite de soja, de arroz, de aveia. Nós podemos também fazer aí o leite do cânhamo e ter aí todos os benefícios também da semente ou fazer através da própria infrutescência. Podemos também fazer na forma de chá, podemos fazer na forma de suco, na forma de salada. Então, ela tem ali, né? 100 gramas da semente de cânhamo, ela tem 25% de proteína, 35% de hidratos de carbono e até 35% de ácidos gordos, né? Que são os ácidos graxos. Então, bem interessante aí a utilização dela, né? Sem contar a quantidade de fibras que ela tem, que vai regular o intestino, a depressão, a ansiedade, insônia, dor, né? Ajuda no colesterol, na diabetes. Então tem amplas outras indicações aí também. Só da gente poder estar utilizando aí então, né? Esses produtos. Nós já temos mesmo a fibra, né, o cânhamo, nós temos já um grande suplemento alimentar. Não conseguimos atingir muito uma ação terapêutica tão boa quando utilizamos as índicas ativas, mas já temos um bom suplemento alimentar. Por isso que lá fora é vendido como suplemento alimentar, até 0,3% de delta 9 THC. Mas temos que regulamentar as duas formas, né, gente? Então, assim, não podemos aceitar que seja só uma regulamentação aí do cânhamo pra gente. Então eles têm minerais, têm aminoácidos, então é uma planta aí riquíssima em várias propriedades. E nós lutamos aí então para que ela seja regulamentada, né? Então a planta toda, a liberdade dessa planta, seja no contexto do uso terapêutico, espiritual, alimentar, na produção da fibra para salvar o nosso planeta, então que ela possa ser livre e nós possamos também ser livres para poder utilizar essa planta, que é uma planta aí como qualquer outra, né? Então vamos lutando aí cada vez mais para a gente poder trazer essa consciência planetária das pessoas, que é só mais uma planta, né? Que faz parte aí da farmácia viva. Então aqui fica também o contato do Instituto Jurema para aqueles que também que tiverem querendo saber mais informação, ter acesso aí à farmácia viva do Instituto Jurema. Então esse daqui é o contato. E aqui fica o contato, então, do curso de capacitação da terapia canabinoide, aonde a gente vai estar sorteando aí uma vaga para vocês. Então, em breve aí, segue aí a página da Tecoa Escola. Então, nós vamos estar publicando aí esse sorteio que vai estar dando início aí, então, para mais uma vaga aí no curso de capacitação. Tivemos aí dois sorteados no curso da oficina prática de extração e oficina prática de cultivo. Então, sorteamos aí um aluno também para cada aula, e cada aula aí prática a gente vai estar sorteando um aluno aqui da Move Recan para estar concorrendo a uma vaga no curso de capacitação para farmacêutico, consultores, propagandistas, acolhedores de associação. Então, para o pessoal aí, né, de associação, farmácia de manipulação, drogaria, indústria farmacêutica, e também para a população que quer se capacitar e se tornar um consultor e tá entendendo sobre a terapia canabinoide e para esse novo rumo aí, né, de emprego que está surgindo aí através da terapia canabinoide, não só da terapia, mas de todas essas outras utilizações aí da cannabis. E a partir de 30 de setembro vai ser regulamentado, então, aí para a farmácia de manipulação e essas outras utilidades da cannabis. Então, é importante você estar preparado para esse momento, para já sair aí na frente. É isso, aqui segue o meu contato. Se alguém que tiver alguma dúvida pode estar entrando em contato. Estou aí à disposição, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo trazer aqui, né, um pouquinho mais
de conhecimento para vocês, muito importante essa troca. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tirem um bom proveito, que vocês quebrem bastante tabu e preconceito e plantem essa sementinha, não só no quintal de vocês, mas aí em vários outros quintais e principalmente na cabeça das pessoas, para que elas possam expandir e entender que é só uma planta e essa planta aí ela cura e ela traz muito alívio aí para o nosso planeta, para a nossa vida e para a nossa saúde. Então, até mais, até nossa próxima aula.